Há aqueles que não precisam gritar. O mundo silencia diante deles. Não é porque venceram com palavras, mas porque vivem com retidão em silêncio, porém com firmeza. Num mundo barulho de discussões, disputas e egos inflamadosos, sábios não competem para se destacar. Eles escolhem recuar, não por fraqueza, mas porque já estão em um nível mais elevado. Você pode ser mal interpretado, calúnia até ofendido, mas não se apresse em se justificar. O tempo é o juiz mais justo. Ninguém precisa saber tudo o que você suportou. Basta que vê que você continua de pé. Pessoas sábias não recom vingança. Elas respondem com crescimento. Não é preciso discutir. Basta viver com dignidade. E com o tempo o respeito virá por si só, entre a multidão. Um homem em silêncio. Há pessoas que não precisam levantar a voz o mundo. Simplesmente silencia diante delas. Não é porque vencem nas palavras, mas porque vivem com integridade em silêncio com firmeza. Num mundo barulhento de disputas, egos e razões, os sábios não precisam competir por atenção. Eles escolhem recuar, não por fraqueza, mas porque já estão em outro nível. Você pode ser mal compreendido, caluniado até ofendido, mas não se apresse em se justificar. O tempo é o juiz mais justo de todos. Ninguém precisa saber o que você suportou. As pessoas respeitam quando veem que, apesar de tudo, você ainda está de pé. O sábio não reage para revidar. Ele responde com evolução. Não é preciso discutir, basta viver com retidão. E cedo ou tarde o mundo se curva, debaixo de um céu incerto onde a natureza humana muda como o vento. Encontrei um homem que me ensinou tudo isso sem dizer quase nada. Um senhor de idade, vendia chá gelado na esquina, corcunda silencioso, olhar sereno como lago em outono. Ninguém sabia seu nome. Sabiam apenas que, mesmo sendo provocado, ele não discutia. Quando criticado, ele sorria. Quando insultado, ele apenas servia outro copo de chá. Certa vez um homem o afrontou por causa do gelo no copo. Todos esperavam uma resposta, um confronto, mas ele apenas acrescentou mais gelo e disse com calma: a raiva é de quem sente o frescor do chá. Naquele instante entendi há batalhas que não se vencem com palavras, mas com serenidade. Vencer com palavras cala a boca dos outros. Vencer com paz cala o coração. Com o tempo, todos passaram a respeitá-lo, não por suas palavras, mas por sua conduta. Ele nunca rebatia, mas seu silêncio tinha o peso de uma rocha no meio da tempestade. Perguntei-lhe um dia por que nunca se justificava. Ele respondeu: ser mal interpretado é problema da boca alheia. Viver corretamente é responsabilidade minha. O tempo fala por nós. E quando ele fala, não é preciso dizer mais nada. Ele não tentava agradar ninguém, mas curiosamente, até quem não gostava dele o respeitava. Certa vez ouvi alguém dizer: esse velho é estranho, ninguém gosta dele. E outro retrucou: talvez, mas ninguém ousa desrespeitá-lo. Não viva para ser amado por todos. Viva de forma que nem quem não gosta de você consiga te desprezar. Perguntei-lhe uma última vez: como viver com sabedoria? Ele me olhou com olhos fundos e respondeu: seja gentil, mas tenha limites. Ceda, mas sem se anular. Silencie, mas sem se render. Fale pouco, pense fundo. Seja calmo, mas firme. Saí dali com o coração leve como o céu após a chuva. E compreendi de verdade: o mais admirável não é quem vence nas palavras, mas quem vence a si mesmo. A resposta silenciosa. Em uma vila tranquila nos arredores da cidade, onde o sol ainda brilha com suavidade suficiente para iluminar as almas, vivia um velho mestre de artes marciais. Seu nome era Tar. Chamavam-no de Mestre Silencioso. Ele ensinava com poucas palavras, vivia sem ostentação, e diante de fofocas ou acusações, apenas sorria e se afastava. Alguns riam dele, outros o admiravam, mas ninguém jamais ousava desprezá-lo. Certa vez, durante a aula, um jovem discutia com raiva, punhos cerrados, rosto avermelhado. De repente ele se virou para o mestre: mestre, quando somos ofendidos devemos ficar em silêncio. Tak nada respondeu.
Apenas serviu uma xícara de chá fumegante e a entregou ao rapaz. Depois disse: o sábio não revida. Ele responde com sua própria ascensão. O sucesso é a sentença mais justa diante de qualquer ofensa. Todos ficaram em silêncio. Tak contou que anos atrás foi falsamente acusado de fraude num torneio. Ele não discutiu, não processou. Apenas continuou a treinar, a ensinar. 5 anos depois, quem o acusou estava desempregado. E ele foi convidado a ser conselheiro nacional. Se parar para atirar pedras em cada cão que late no caminho, você nunca chegará ao seu destino. Outro dia, um aluno cometeu um erro que prejudicou toda a turma. Muitos reclamaram, mas Tak não gritou, nem culpou. Ele apenas chegou mais cedo no dia seguinte, limpou a sala, preparou tudo. Com o tempo, o respeito substituiu a raiva. Mestre, o senhor nunca se irrita. Ele sorriu. A bondade, quando persistente, deixa de ser fraqueza. Torna-se uma lâmina afiada que corta o orgulho e a maldade. Tak era gentil, mas jamais permitia ser explorado. Perdoava, mas não repetia os mesmos erros. Ensinava não com palavras sobre moral, mas com a própria vida. Palavras podem ser distorcidas, mas atos de bondade ninguém pode negar. Um dia um aluno espalhou boatos dizendo que o mestre era injusto. A turma ficou agitada. Tak não disse uma palavra, mas por semanas continuou ensinando aquele mesmo aluno com total dedicação. Mais tarde o jovem passou por uma crise. Quando voltou à escola, Tak o recebeu com o mesmo olhar sereno. Perdoar não é para parecer superior. É para que o coração não se transforme em espinhos. Um estudante observador notou algo. Mestre, o senhor nunca discute, nem com elogios, nem com críticas. Tak pousou a mão sobre o peito. Viva com retidão, e o tempo estará ao seu lado. Não corra para vencer discussões. Deixe que o tempo vença por você. Então, olhando para o pátio onde as crianças treinavam sob a luz suave do entardecer, disse: sabedoria não é saber falar certo, é saber quando calar. Nem todos entenderão você de imediato, mas se viver corretamente por tempo suficiente, até quem te detesta vai te respeitar. O olhar sereno. Dizem que no fim da cidade existe uma livraria antiga, sem placas, sem anúncios, nunca está cheia. A dona é uma mulher de cabelos grisalhos e roupas simples. Seu nome é Anne. Ela fala pouco, mas quem precisa de conselhos só precisa sentar ao lado dela. O silêncio já oferece respostas. Certa vez uma jovem desabafou: tia Anne, por que a senhora não responde quando falam mal? Disseram que vende livros falsos, que engana os clientes. Isso não te irrita? Ela apenas sorriu. Um sorriso calmo como um lago que não conhece tempestade. Quando as palavras falham, deixe que suas ações falem por você. Anne continuava limpando os livros com carinho. Aconselhava os leitores sem jamais se exaltar. E, curiosamente, aqueles que um dia duvidaram voltavam. Não porque ela se explicou, mas porque a forma como vivia falava mais alto. O tempo sempre fala por nós. A luz não precisa gritar para brilhar. O silêncio que responde. Um dia uma criança deixou cair uma pilha de livros raros. Assustada, caiu no choro. A mãe, desesperada, pediu desculpas. Ofereceu pagar pelos danos. Mas Dona Anne, dona da velha livraria, apenas se agachou. Recolheu os livros um a um, com calma, e disse à criança: não faz mal. Todo livro já foi aberto na página errada, mas se você souber voltar, ainda pode viver uma bela história. Desde então, o menino voltava todos os dias após a escola, para ler em silêncio, ao lado de Anne. Certa vez perguntou: a senhora já odiou alguém? Ela balançou a cabeça com suavidade. Revidar só nos torna iguais àqueles que nos feriram. Mas se conseguimos manter a bondade, essa diferença é a resposta mais afiada que podemos dar. Um dia entrou na livraria o homem que antes havia a acusado injustamente de vender livros falsos. Envergonhado, deixou um manuscrito sobre o balcão. Gostaria que você lesse se puder. Anne o recebeu sem uma palavra, apenas com um olhar sereno. Quando alguém te fere, responda com um olhar calmo. Isso o fará enxergar a si mesmo. A partir daquele dia,
Ele se tornou um frequentador da livraria. Ninguém imaginava que já houve mágoa entre eles, mas todos sentiam algo diferente naquele lugar. Um silêncio que curava, que fazia as pessoas quererem ser melhores. O homem que plantava em silêncio. Numa pequena cidade vivia Lu, um carpinteiro que morçó. Não participe de festas, raramente falava, mas sempre que havia conflitos na vizinhança, era a ele que recorriam. Não sabia quando, mas ele se tornou a bússola silenciosa da comunidade, porque todos alguém que quase não fala perguntaram, Lapenas sor, quem vive em silêncio quando fala todos esses. Um dia recusou emprestar dinheiro a um velho amigo. Muitos o julgaram frio. Depois descobriu-se que aquele homem enganava muitos outros. Então entenderam Lu era gentil, mas com princípios. Ter princípios é a forma de não ser subestimado, mesmo por quem não gosta de você. Outra vez um jovem pediu perdão por erros. Lu não mencionou o passado. Apenas entregou-lhe um martelo e disse, me ajude a construir esse banco. Não julgue ninguém pelo passado. Use o seu presente para mostrar quem você é. O Senhor não guarda rancor, não guardo rancor. Guardo distância para que minha paz permaneça e para que não possam me ferir de novo. Distância às vezes é o último gesto de carinho por quem já foi importante. Anos atrás foi acusado injustamente de roubo. Não se deve, mas quando o acusador caiu em desgraça, Lu foi o primeiro a ajudar. Ficar em silêncio não é perder. É poupar energia para o que realmente importa. Não quero me tornar amargo só para revidar. Manter a bondade é a forma que encontrei de proteger a luz dentro de mim. Aquele que não se destaca, mas é inesquec. Num bairro antigo havia um café chamado Tim, sem música, sem Wi-Fi, sem selfies e mesmo assim sempre cheio. O dono, Sr. Tim, era um ex-diretor de empresa. Um dia simplesmente abandonou o mercado e abriu o café para servir chá e ler. Por que rebaixar-se assim? Perguntaram. Ele respondeu com um sorriso. Não preciso me destacar na multidão. Só preciso me destacar na forma como vivo. Pergunto sobre as polêmicas do passado. Ele não negou, nem explicou. Apenas disse, algumas coisas quanto mais se explicam, mais se confundem. Prefiro manter minha paz e preservar a luz do meu coração. Silenciar não é render-se. É recusar gastar sabedoria com o que não merece. Um jovem estudante de marketing foi procuro inseguro. Me sinto invisível. Meus colegas brilham, e eu, o olhar de Tim, era profundo. O lençol freático não brilha, mas dá vida a toda a floresta. O que realmente importa não está no palco, mas na maneira como você vive. Ele continuou. Dizer não com elegância é arte. Ser gentil com limites é inteligência emocional. E sorrir em silêncio diante de ofensas, isso é força. Quando não precisar se defender, é porque você já se tornou alguém que nem precisa provar nada. Alguém o chamou de froutro de misterioso. Mas a verdade, ele era apenas alguém que vê certo dentro dos próprios limites. Perdoar é virtude, mas permitir novas feridas é erro. A fé no outro é linda, mas precisa ser protegida pela razão. Um dia recusou uma entrevista tente na TV. Pergue por quê? Ele sorriu e respondeu, porque o que é verdadeiro não precisa ser exibido. Ele vive em paz, e isso basta. Maturidade é saber sorrir e seguir em frente. No dia em que ele perdeu o emprego chovia. Sentado no ponto de ônibus, olhos vermelhos e alma em pedaços, ouvia cochichos pelas costas críticas. Acusações até de coisas que nunca fez. Um senhor simples de roupas gastas e olhos luminosos sentou-se ao lado. Não disse nada, apenas colocou um guarda-chuva entre eles. O senhor não vai me perguntar nada, ele murmurou. O velho sorriu. Ninguém precisa saber o que você está enfrentando. As pessoas só respeitam quem continua de pé. O mundo não tem pena de quem cai. Ele só lembra de quem teve coragem de se levantar. Silêncio. Depois de um tempo, o velho continuou. Quem é maduro não pisa nos outros para subir. Ele escolhe crescer, sem precisar rebaixar ninguém. Mas fui injustiçado. Tenho vontade de revidar, desabafou o jovem. O senhor apenas balançou a cabeça. Não se rebaixe para revidar.
Eleve-se para que nunca mais te arrastem para baixo. A melhor resposta é viver melhor do que aquilo que pensavam de você. Dias depois, reencontrou o velho em uma casa de chá. Ele ensinava matemática de graça para crianças pobres. Chamavam-no de professor. Rai, ex-diretor renomado, que recusou cargos altos para voltar à sua cidade e servir chá e ensinar, porque o Senhor nunca se defende. Nunca tenta se justificar. O velho sorriu. Não tente se explicar para quem não quer entender. Explique com a sua vida. A luz nunca precisou se justificar diante da escuridão. Certa vez um homem o insultou no mercado, relembrando histórias do passado. Ele não rebateu, apenas curvou-se e agradeceu. Ser educado não é porque o outro merece, mas porque você merece manter sua serenidade. O jovem observava sua figura desaparecer entre a multidão e sentia o coração acalmar. Perdoar não é porque o outro merece, é porque você merece viver em paz. Às vezes, um sorriso sereno vale mais que 1000 respostas. Anos depois, aquele jovem tornou-se diretor de uma startup. Quando foi traído por um funcionário, não gritou. Apenas enviou um e-mail. Obrigado. Na reunião de fim de ano, diante da equipe, ele concluiu: maturidade não é vencer na discussão, é manter a paz interior quando você sabe que está vivendo certo. E sorriu, serenamente como o velho professor o ensinou. Manter a luz em meio à escuridão. Quando Nam foi acusado injustamente no trabalho, sua primeira vontade foi gritar. Uma fofoca, uma insinuação espalhou-se mais rápido que todas as boas ações que ele já fez. Mas ele não reagiu, não porque não soubesse, mas porque lembrou das palavras de seu antigo chefe, o Sr. Tim. Não discuta com quem fala mal de você. Viva melhor a cada dia. Essa é a resposta mais poderosa. E foi o que fez. Chegava cedo, saía tarde, entregava projetos com excelência, superava a si mesmo todos os dias. Um dia o autor dos boatos caiu em sua própria armadilha. As mentiras vieram à tona, e todos voltaram os olhos para Nam, o homem que nunca rebateu, mas nunca errou. Quando você não responde, faz o outro ouvir a si mesmo. Na festa de fim de ano, o CEO da empresa disse: alguns carregam cargos, outros reputações, mas Nam carrega a si mesmo firme em silêncio. E isso é o mais valioso. Nam sorriu. Às vezes um sorriso calmo é mais forte que 1000 palavras. Por que você nunca se irrita? Perguntaram. Nam respondeu: prefiro usar o caráter para proteger minha honra do que usar meu ego para segurar flechas de palavras. Quem é sábio não permite que palavras destruam sua integridade. Ele deixa que seu coração firme cure todas as feridas. Uma jovem funcionária abalada por uma traição de uma amiga o procurou. Estava fria, fechada. Nam ofereceu uma xícara de chá. Se machucar é inevitável, mas não deixe isso te transformar em alguém amargo. Manter a doçura num mundo duro não é ingenuidade, é coragem. Ela chorou em silêncio e entendeu. Nam olhava pela janela enquanto a chuva caía lá fora. O céu chorava, mas seu coração já não era mais frio. Ele sabia que a verdadeira sabedoria está em iluminar o próprio caminho sem precisar apagar o dos outros. Não é necessário derrubar ninguém para ir longe. Basta seguir firme e corretamente, que a escuridão se dissipa por si só. Nam era assim discreto, sem alardes ou disputas. Mas cada gesto seu, cada atitude fazia com que os outros o respeitassem em silêncio. Agir corretamente não é para receber aplausos, mas para poder caminhar de cabeça erguida. O segredo, no antigo trabalho Hang, era chamado de o pinheiro silencioso, não por falta de voz, mas porque enquanto os outros falavam alto, ele preferia o silêncio. Enquanto comentavam, ele agia. Quando era mal interpretado, não se apressava em se explicar, apenas sorria e seguia em frente. Wikipédia, a enciclopédia livre. Não vale a pena discutir com quem fala mal de você. Viver bem é a melhor resposta. E assim ele viveu constante, firme, sem ostentação. Seu silêncio fazia os outros refletirem. Em uma reunião estratégica, um colega o criticou diante dos líderes. Hang não respondeu. Parecia indefeso, mas na semana seguinte ele completou silenciosamente o projeto que o outro havia recusado.
O cliente aprovou, o chefe elogiou. E o crítico? Ninguém mais o ouviu. Os sábios não brigam com palavras, não jogam pedras em quem lança lama. Responder é se rebaixar. A serenidade de Hang era como uma rocha em águas turvas. Quanto mais os outros gritavam, mais ele os fazia calar e refletir. Ninguém quer discutir com uma rocha. Quanto mais se grita, mais se percebe o próprio isolamento. E então veio o respeito. Não porque Hang falava bem, mas porque ninguém pode negar a retidão de quem vive corretamente por tanto tempo mesmo sem dizer uma palavra. Um estagiário perguntou Bíblia católica. Você já quis revidar pensador? Revidar me daria uma vitória momentânea, mas deixar o tempo falar por mim me garante a vitória para toda a vida. Aqueles que o desprezaram agora evitam mencionar seu nome com desdém. Viva de forma que até quem tentou te diminuir pense duas vezes antes de falar de você. Han compreendia. Ser gentil não é porque o outro merece, mas porque você merece a paz. Silenciar no momento certo é sabedoria. Agir com retidão é força. Não é necessário que todos entendam. Basta viver de forma que ninguém possa negar. E se há algo que realmente te diferencia, não precisa dizer. Apenas viva corretamente e os outros perceberão por si mesmos. Em meio à agitação da cidade, Min cresceu. Lá uma simples fofoca podia transformar uma pessoa íntegra em vilã da noite para o dia. Ele foi mal compreendido, ferido, traído por aqueles em quem confiava. Mas curiosamente, não discutiu, não revidou. Escolheu o silêncio não por fraqueza, mas porque sabia. Silenciar no momento certo é uma forma de sabedoria. Quando um colega usou palavras duras para prejudicá-lo e ganhar elogios do chefe, Min não retrucou. Apenas sorriu e continuou a fazer seu trabalho com excelência. Alguém perguntou por que ele não se defendia. Ele respondeu: não permito que as palavras dos outros definam meu valor. Ele acreditava que a resposta mais poderosa são conquistas sólidas, não discussões. A cada dia aprendia algo novo. Ajudava alguém. Concluía uma tarefa com dedicação. Com o tempo, aqueles que o criticavam se calaram. Não porque mudaram, mas porque perderam o direito de julgá-lo. Sua presença passou a inspirar respeito, não inveja. Admiração, não ressentimento. Quando um amigo perguntou como ele evitava as intrigas, Min disse: não entro em águas turvas para provar que sou limpo. Mantenho a luz dentro de mim, e os outros, ao me verem, percebem por si mesmos. Ele vivia de forma simples, sem ostentação, mas sua ética ressoava em cada pequena ação. Não precisava dizer que era diferente, pois, como ele acreditava, você não precisa afirmar que é especial, basta viver corretamente, e os outros notarão. No fim das contas, Min não recebeu aplausos. Recebeu algo muito mais raro, respeito sincero, vindo até mesmo de quem um dia duvidou dele. E essas pessoas começaram a olhar para dentro de si mesmas. Afinal, quem é realmente bondoso não precisa se justificar. Basta deixar que o tempo colha os frutos das sementes que foram plantadas em silêncio. Quando eu era criança, minha avó sempre contava a história do feixe de Rashes. Um único palito é fácil de quebrar, mas juntos tornam-se fortes. Para ser forte é preciso estar junto, mas ao crescer, percebi que o mundo lá fora não era tão simples assim. As pessoas têm medo de se unir, carregam egos enormes, receiam perder a si mesmas no coletivo. Preferem ser um Hashi único afiado, chamativo, mas profundamente solitário. Eu era assim também. Queria provar meu valor sozinho, sem depender de ninguém. Mas quanto mais eu caminhava, mais cansado ficava. O vento forte não pergunta o quão forte você é. Ele simplesmente derruba o que está só. Um dia voltei à casa da minha avó. Na mesa, mais uma vez, lá estavam os Hashis. Ela estava mais frágil, mas o olhar continuava sereno. Peguei o feixe. Desta vez não tentei separá-los. Entendi unir-se. Não é se perder, é uma forma de permanecer de pé. Só quando abaixamos nosso ego, abrimos espaço para a força do coletivo. No fim do expediente, a cidade foi tomada por uma tempestade. Um motorista apressado buzinando e cortando os carros
parou bruscamente na frente do carro do Sr. Bean. Sem pedir desculpas, ainda gritou com amargura: velho dirige igual tartaruga. Fica em casa e para de atrapalhar. As pessoas ao redor balançaram a cabeça, murmuraram algo, mas seu Bean, com sua camisa surrada, permaneceu calado, sem reclamações. Apenas encostou o carro e esperou o furacão de fúria passar. Ao seu lado estava o neto. Olhava tudo em silêncio com olhos bem abertos. Ele não disse nada, mas entendeu. Algumas pessoas não precisam levantar a voz. O mundo se cala diante delas, não porque vencem pela palavra, mas porque vivem com retidão, firme mas em silêncio. Hoje o mundo está lotado de disputas, gritos egos e competições, mas os verdadeiramente sábios não se empurram para aparecer. Eles dão um passo atrás, não por fraqueza, mas por estarem em um nível mais elevado. Você pode ser mal interpretado, caluniado, ofendido, mas não se apresse em responder. O tempo é o juiz mais justo que existe. Ninguém precisa saber o que você suportou. Elas só te respeitarão quando perceberem que você permaneceu de pé. Os inteligentes não revidam com ataques. Eles respondem crescendo, sem discussão, apenas vivendo certo. E os outros com o tempo aprendem a respeitar. O senhor não ficou com raiva. Por que não respondeu? Perguntou o menino. Seu Bean sorriu. Olhou para longe, talvez revivendo velhos tempos de mais tempestades do que aquela. Se eu gritar de volta, serei igual a ele. Não preciso vencer uma discussão. Só preciso vencer na forma como vão lembrar de mim no fim. O garoto ficou em silêncio, mas nos olhos dele, algo mudou. Uma sementinha de sabedoria acabara de brotar. Como tratamos os outros reflete quem somos. No caminho de volta, seu Bean compartilhou uma frase de Confúcio: o sábio vive em harmonia mesmo com diferenças. O tolo concorda por interesse, mas vive em conflito. A vida o ensinou maturidade. Não se mostra com palavras duras, não se revida com ódio, ensina-se com exemplo. Ele já foi mal interpretado, já foi alvo de fofocas, mas nunca deixou de ser quem era, porque ele sabia manter a própria essência. É a única maneira de proteger o valor do seu nome. O menino não disse mais nada, mas daquele dia em diante passou a viver um pouco mais devagar, falar um pouco menos e agir com mais profundidade. Num mundo cada vez mais barulhento, a serenidade virou uma virtude rara. Não é preciso gritar para ser respeitado, nem exibir para ser valorizado. Porque uma montanha não precisa dizer que é alta, todos levantam a cabeça para vê-la. Um riacho não precisa anunciar que é puro. As pessoas vêm até ele para beber. Num mundo onde palavras valem menos que ações, quem é realmente sabe calar na hora certa, agir com equilíbrio e viver com retidão. Eles não precisam dizer que são diferentes. Basta viverem com integre que os outros logo perceberão. Vencer com palavras faz os outros calarem. Com presença faz os outros respeitarem. Manter a alma limpa em meio à poeira do mundo. Essa é a maior força. Quem tem sabedoria não fala para vencer, mas vive para inspirar reflexão. Não viva para ser aplaudido. Viva de modo que até quem te criticou te respeite ao lembrar do seu nome. Lembre-se, a forma como você trata os outros é o espelho mais nítido do que você carrega por dentro. Ser gentil não é porque o outro merece, mas porque você merece viver em paz. E por fim, mantenha calma no coração e viva com retidão. Assim você sempre será alguém digno de respeito, mesmo sem precisar dizer uma palavra.